Boa tarde, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Então, como nós estávamos vendo na disciplina de filosofia, na nossa última aula, eu acabei apresentando para vocês então, o quadrado das oposições, né? Que são as relações estabelecidas entre as proposições, os 4 tipos de proposições, tá? Que compõem a argumentação silogística ou silogismo, né? E nós classificamos as proposições como A, E, I e O, né? Ou seja, universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa e particular negativa, respectivamente. Estabelecemos as relações entre elas, contrárias, subcontrárias, subalternas e contraditórias. Nomeamos os termos, como termo maior, termo menor e termo médio, tá? E percebemos a utilização deles dentro dos diagramas de Euler. Okay? Então, o que nós faremos nesse primeiro momento, tá? Retomarmos aqueles exercícios, estabelecermos a correção, os comentários sobre os mesmos, tá? E na sequência, a gente vai avançar no conteúdo da lógica silogística, tá? Apresentando, então, as 8 regras da validade dos silogismos, ou seja, o que é necessário para que os silogismos, o argumento silogístico, ele seja válido. E antes disso, nós vamos ver, então, o que é um argumento válido, né? E para isso, nós vamos estabelecer a relação ou a diferenciação entre verdade e validade, que são dois aspectos diferentes. O que se diz verdade não necessariamente é válido, o que se diz válido não necessariamente é verdadeiro. São duas situações bem específicas, como nós vamos ver na sequência. Ok? Então, primeiramente, nós vamos corrigir as atividades, então, ou retomar as atividades que foram propostas, tá? Vamos começar, então, pelas proposições aqui, né? E diante dessas proposições, nós vamos buscar, né, identificar o que está solicitando aí. Então, a primeira proposição, nós temos aí, todo elefante de circo come amendoim. Então, ao lado aqui, eu vos deixo, então, o quadrado dos opostos para que fique fácil, né, visualizar as relações, né? Então, nós temos uma proposição do tipo A. Ela é universal, porque está se tratando de todos os elefantes, e ela é afirmativa, porque está afirmando a relação sujeito-predicado. Então, se essa proposição é uma proposição do tipo A, tá? Opa, aqui temos um pequeno erro, né? Um elefante, né? Se nós temos uma proposição do tipo A, qual é a sua subalterna? Então, a subalterna de uma A é uma proposição do tipo I. O que é uma proposição do tipo I? É uma proposição particular afirmativa. Então, a subalterna de todo elefante de circo come amendoim é algum elefante de circo come amendoim. Uma parte dos elefantes de circo come amendoim. Alguns elefantes, nem todos. Ou seja, eu tenho que dar a ideia de não totalidade, ok? Ou de parcialidade. Então aqui temos a subalterna, é uma proposição do tipo A. E a sua contraditória, ou seja, qual é a contraditória da A? A contraditória da A é a O, né? E sabendo, então, relembrando que a negação de uma proposição é a sua contraditória. Então, se eu quero negar essa proposição A, eu vou substituir ela pela sua contraditória, ou seja, por uma O. Então, qual é a contraditória de todo elefante de circo come amendoim? Eu tenho que criar uma proposição do tipo O, e para isso eu tenho que transformar ela em particular e negativa, né? Então aqui nós temos que acrescentar o não, né? Não comem amendoim. Uma parte dos elefantes de circo não comem amendoim. Uma parte dos elefantes de circo não comem amendoim, ok? Então, a contraditória de uma A é uma O.
ok? E como é que eu vou representar esta proposição, todo elefante de circo come amendoim, no diagrama de Euler, né? Então, eu tenho o conjunto dos amendoins, né? E eu estou dizendo que todos os elefantes, o conjunto dos elefantes, está incluso ou está incluído no conjunto dos animais que comem amendoim, por exemplo. Tá? Então, todo elefante come amendoim. Ok? Nenhum elefante está fora do conjunto amendoim. Tá? Nenhum elefante se nega a comer amendoim, segundo essa proposição ou segundo esse diagrama. Ok? Vamos passar para uma próxima aqui. Vamos lá. Uma segunda proposição diz o seguinte: pelo menos em uma estação do ano não faz frio. Ou seja, eu tenho uma proposição particular e negativa. Se a proposição ela é particular e negativa, eu tenho uma proposição do tipo O, particular e negativa, ok? Então, qual que é a subcontrária dessa proposição tipo O? A subcontrária, né, que aqui está como contraditória de contrárias, né, mas nós vimos no nosso estudo da semana passada que nós classificamos como subcontrárias, né? Então, a subcontrária da O é a I, né? Subcontrária da O é a I. Então, eu tenho que transformar ela numa particular afirmativa, né? Particular afirmativa. Aqui vamos tirar o não, né? Alguma estação do ano faz frio, tá? Alguma estação do ano faz frio. Depois, está pedindo para classificar numa subalterna. Qual que é a subalterna da O? A subalterna da O é a E, né? Então, nenhuma estação do ano faz frio. Proposição do tipo E, universal, negativa. Poderia também ser escrita como toda estação do ano não faz frio, né? O nenhum é a mesma coisa que todo não, ok? O nenhum ele me dá a ideia de universal negativo, ok? Indique quais os termos presentes na proposição. Quais são os termos presentes na proposição? Pelo menos em uma estação do ano não faz frio. Então os termos são estação do ano e outro termo, frio. Okay? São os dois termos que compõem a proposição. E, por fim, represente a mesma no diagrama de Euler. Como é que eu vou representar essa proposição? Pelo menos em uma estação do ano não faz frio. Ou alguma estação do ano não faz frio. Em alguma estação do ano não faz frio. Eu tenho a ideia de particularidade, né? Então eu tenho o conjunto, né, do termo frio, o conjunto do termo estação, e eu vou estar dizendo que alguma não faz parte do frio, né? Aqui eu tenho as estações que não são frias, aqui eu tenho as estações que são frias, e depois eu tenho aquilo que é frio e não é estação, né? As estações que não são frias, as estações frias e aquilo que é frio, mas não é estação, tá? Então, temos aqui mais uma análise. E por aqui depois, então, mais uma proposição para ser analisada, né? Nenhum palhaço é fofoqueiro. Ou então, todo palhaço não é fofoqueiro. É a mesma coisa, ou seja, é uma proposição do tipo E, universal, negativa. Nenhum palhaço é fofoqueiro, ou então todo palhaço não é fofoqueiro. Qual é a contrária dela? A contrária de uma E é uma A. Ela é universal, afirmativa. Todo palhaço é fofoqueiro, ok?
Como é que eu falo o contrário de nenhum palhaço é fofoqueiro? Eu vou dizer todo palhaço é fofoqueiro, ok? Qual é a negação de nenhum palhaço é fofoqueiro? Relembrando, a negação de uma proposição é a sua contraditória. Qual que é a contraditória do E? A contraditória do E é uma I. Então, ela vai ter que passar de universal para particular, de negativa para afirmativa. Algum palhaço é fofoqueiro. Proposição do tipo I. Ok? E por fim, aqui na letra D, represente a mesma no diagrama de Euler, ou seja, como é que eu represento uma proposição do tipo E com diagramas? Eu tenho o conjunto dos palhaços, eu tenho o conjunto dos fofoqueiros e eles não se relacionam. Nem na totalidade, nem em partes. Eles estão completamente separados. Ok? Então aqui tem a representação no diagrama. Perfeito? E por fim, identifique os termos do silogismo conforme a nomenclatura estudada. Então eu tenho um silogismo. Nenhuma ave bebe leite, algum peixe bebe leite, logo, algum peixe não é ave. Ok? Nenhuma ave bebe leite, algum peixe bebe leite, logo, algum peixe não é ave. Então, como é que eu vou identificar os termos? Quem que é o termo médio, quem que é o termo maior, quem que é o termo menor? O termo médio é o termo que se repete nas duas premissas, né? O termo ave se repete nas duas premissas? Não, ele está só presente na primeira. O termo peixe repete nas duas premissas? Não, ele está só presente na segunda. O termo leite se repete nas duas premissas? Sim, então ele é o termo médio. Tá? Aparece e se repete nas premissas. Ok? Depois, qual que é o termo maior? Para encontrar o termo maior e o termo menor, eu vou lá na conclusão, tá? Aí eu vou ver que o termo que está ocupando a função de predicado na conclusão, ele é o termo maior, né? E o termo que está ocupando a função de sujeito na proposição, ele é o termo menor, tá? Como está classificado aqui ao lado, ou como está definido aqui ao lado, tá? Então, o termo maior, ele vai estar representado por ser o predicado da conclusão, e o termo menor, ele vai ser o sujeito da conclusão. Ok? Então, aqui temos a formatação, então, daquilo que nós vimos na nossa última videoaula, né, que foi apresentado para vocês. Agora tem uma aplicação prática disso. Ok? A relação entre as proposições a partir do quadrado dos opostos, tá? A nomenclatura dos termos que vai ser muito, mas muito importante agora para podermos entender as regras, tá? Eu tenho que identificar os termos, termo maior, termo menor, termo médio, tenho que saber identificar eles, e também a relação que as proposições elas vão ter com os diagramas, tá? Como que ocorre a representação delas pelos diagramas. Lembrando novamente que a lógica ela é exata. A lógica ela se enquadra dentro de uma ciência exata, como a matemática, tá? A filosofia ela se ocupa dela, mas ela se enquadra dentro de uma perspectiva de ciência exata, ok? Então vamos avançar. Nessa perspectiva, então, para nós conseguirmos identificar quando a lógica ela vai considerar uma forma argumentativa dedutiva, como é essa que nós estamos vendo nos silogismos, ela é válida ou não, nós vamos ter que enquadrar ele ou analisar o silogismo, o argumento silogístico, a partir de regras. A partir de regras.
ok? E são essas regras que nós vamos ver agora. Só que antes disso, eu vou convidar vocês para que nós possamos estudar a diferença ou entendermos a diferença que existe entre verdade e validade quando se trata de argumentação. Qual que é a diferença entre verdade e validade? Será que isso existe? Tá? Quando é que eu digo que uma coisa é válida, será que ela obrigatoriamente ela não tem que ser verdadeira? Ou uma coisa verdadeira necessariamente não tem que ser válida? Não. E nós vamos ver por quê. Tá? Então, vamos tentar entender essa perspectiva. Tá? O que é verdade e o que é validade. Tá? Então, vamos lá. Olha só, verdade e validade são diferentes. A verdade, tal como a falsidade, é uma característica das proposições. A verdade, tal como a falsidade, é uma característica das proposições. E a validade, tal como a invalidade, é uma característica dos argumentos. Olha só, pessoal. O que é uma verdade? Uma verdade é a correspondência. Olha, bem simples, para nós entendermos o que é uma coisa verdadeira. Quando é que eu digo que uma coisa é verdade? Quando é que eu digo que uma coisa é verdadeira? A verdade, para a lógica, é algo relativamente simples, tá? E isso vai nos bastar nesse momento. A verdade é a correspondência, anotem isso, a verdade é a correspondência entre aquilo que eu digo ou aquilo que eu penso e o fato em si. Ok? A correspondência é aquilo que eu digo ou penso e o fato em si. Por exemplo, se eu afirmar o seguinte: hoje estamos tendo aula presencial na escola. É uma verdade isso? Não, professor, isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque aquilo que eu estou falando, expressando, não tem correspondência na realidade. Ou seja, não está ocorrendo isso. Então não está tendo correspondência entre aquilo que eu estou falando e a coisa em si, o fato em si, no caso, ter aula presencial. Entende? Então, quando não existe essa correspondência, é falsidade, é uma afirmação falsa. Quando existe a correspondência, a afirmação ela é verdadeira. Então é simples identificar se uma proposição ela é verdadeira ou não. Porque eu vou dizer se existe correspondência entre a fala, o pensamento e o fato ou a coisa. Todo cavalo é azul. Ah, essa proposição, essa frase, ela é falsa. Essa oração ela é falsa. Porque não existe correspondência. Eu, por exemplo, não conheço nenhum cavalo azul. Né? Ok? Então, se existe correspondência, tá? Alguns alunos não gostam de ir para a escola. Verdade, né? Embora a grande maioria goste, adore, né? No caso do primeiro ano todo mundo gosta, tá? Mas vai existir algum que não goste. Então essa proposição ela é verdadeira, porque o que eu estou dizendo encontra correspondência na realidade, no fato, nas coisas das quais eu estou falando. Ok? E a verdade, e é isso que estava anotado aí, a verdade, ela diz respeito à proposição, tá? As frases, as orações. Enquanto a validade e a invalidade, ela diz respeito ao argumento todo, ao silogismo, ou seja, as três proposições, premissa, premissa e conclusão. Entende? Eu não posso dizer que uma
proposição ela é válida. Não, uma proposição ela é verdadeira ou falsa. Eu não posso dizer que um argumento ele é verdadeiro. Não, o argumento ele é válido ou inválido. Entende? E quando é que ele é válido? Ele é válido quando ele respeita as regras do argumento silogístico. E ele é inválido quando ele não respeita pelo menos uma regra das regras do argumento silogístico. São 8 regras. Ele deixou de respeitar uma, ele já é inválido. Para ser válido, ele tem que respeitar as 8. Por isso que é muito mais fácil argumentar de maneira inválida do que de maneira válida. Tá? Dedutivamente falando, o argumento silogístico é aquele argumento dedutivo. Ok? Então vamos tentar avançar nessa perspectiva e nós vamos ver, tá? E nós vamos ver aqui, perceber aqui. Então aí, já aquilo que nós já vimos, por isso, né, aquilo que eu havia dito, é incorreto dizer que uma proposição válida ou inválida. Eu não posso dizer que uma proposição é válida ou inválida. Eu posso dizer que uma proposição ela é verdadeira ou falsa. Tal como é incorreto dizer que um argumento ele é verdadeiro ou falso. Não, o argumento ele é válido ou inválido. Exemplos, tá? Olha só, então a validade e a validade não tem nada a ver. Por que eu coloquei esses exemplos aqui? Porque eu estou aqui, ó. Todo peixe nada é uma proposição verdadeira. Tubarão nada é uma proposição verdadeira. Algum tubarão é peixe é uma proposição verdadeira. Então cada proposição ela vai ser verdadeira ou falsa. Porém, esse argumento como um todo, ele é inválido. Ele está errado. Ele não tem validade lógica. A validade ela é dita de todo o argumento, das 3 proposições, ou da relação das 3 proposições. Depois nós vamos entender por que ele é inválido. Da mesma forma, olha só, tudo que tem escama é peixe. É uma proposição falsa. Existem outros animais que têm escama e não são peixes. Tambaqui tem escama. É verdadeira. Tambaqui é peixe. É verdadeira. Aqui eu tenho 2 proposições verdadeiras e uma falsa. Então o argumento ele é inválido. Não, esse argumento aqui ele é válido. Está tudo certinho nele. Ele respeita as 8 regras. Como aqui, tudo que nada é peixe. Falso. Alguns felinos nadam. Tá, verdadeiro. Alguns felinos são peixes. Falso? Claro que é falso. Nenhum felino é peixe, né? Professor, tem o peixe gato. É peixe, não é gato, né? Então, olha só. 2 proposições falsas, uma verdadeira, e nesse caso aqui, o argumento ele é válido. Professor, sempre que tem 2 falsas e uma verdadeira, ele é válido? Não. Vai depender se ele observa ou não as regras do silogismo, tá? Vai depender se ele respeita as regras do silogismo, tá? Então, pessoal, por que eu apresentei para vocês esses exemplos? Para que vocês tenham noção, tá? Clareza, antes de qualquer coisa, de que nós tratamos de validade dos silogismos, tá? Quando nós tratamos de validade dos silogismos, nós estamos tratando do argumento como um todo. Quando nós tratamos de verdade, nós estamos tratando das proposições isoladamente. Ok? Perfeito? Espero que tenha ficado claro, tá? Senão a gente vai, em outro momento, poder recuperar essa perspectiva, tá? Verdade e validade. Aí, na sequência, nós vamos ver, então, as regras, tá? Nós vamos ver as regras do silogismo. São 8 regras, tá? Para um argumento silogístico ser válido, ele tem que respeitar as 8 regras. Ok? Será que é fácil? Será que é simples?
Vamos ver, tá? Primeiro, então, primeira regra. O silogismo só deve ter 3 termos. O maior, o menor e o médio. Ah, beleza. Essa aqui é falso. É facilzinha, né? Regra número 1 é moleza. Então eu vou lá, todo mundo sabe contar até 3, né? Tem 3 termos, beleza. Regra número 1 está sendo observada. Talvez é a regra mais fácil, né? As regras todas elas são fáceis. Tá? Não tem nenhuma regra absurda aqui. Tá? Então, a regra 1, o silogismo só deve ter 3 termos, o maior, o menor e o médio. Beleza pura. Ok? Segunda, a regra número 2 diz: nada resulta de 2 premissas negativas. Então, se eu tenho 2 premissas negativas, eu não vou poder concluir nada a partir dela. Ou qualquer coisa que eu concluir vai estar errado. Tá? As premissas, elas podem ser as 2 afirmativas ou uma afirmativa e uma negativa. Jamais as 2 negativas. De 2 negações eu não concluo nada. Ok? Então, se eu tenho uma proposição do tipo E e uma proposição do tipo O, ou 2 proposições Es, ou 2 proposições do tipo O, o silogismo, o argumento silogístico, ele vai estar errado. Ok? Porque vai estar infringindo a regra número 2. O que significa isso, pessoal? Nós não podemos explicar nada, ou eu não posso chegar a uma conclusão válida negando as coisas. É mais ou menos assim, imaginem vocês tendo uma aula lá de uma disciplina qualquer, matemática, filosofia, sei lá, qualquer disciplina, e o professor ou a professora chega lá e começar a explicar, nunca viram aquela matéria, nunca viram aquela fórmula, tá? Aí a professora vai pedir, sabe como é que resolve isso? Vocês vão dizer, não, não sabemos. Ó, não se resolve assim, não se resolve assim, não se resolve desse jeito, não se resolve... Eu vou conseguir entender como é que se resolve se somente me dizem como não se resolve? Não. Tá? Basicamente não. Perfeito? Então, nada resulta de 2 premissas negativas. Perfeito? Essa é a regra 2. A regra 2 ela é muito similar. Nada resulta de 2 premissas particulares também. Eu sempre vou ter que ter pelo menos uma premissa universal. Posso ter as 2, mas pelo menos eu tenho que ter uma, tá? Então eu posso ter 2 universais ou uma universal e uma particular. Nunca as 2 particulares. 2 proposições do tipo I, uma proposição do tipo I e uma do tipo O, ou 2 do tipo O, não dá certo, porque vão ser 2 particulares. Tá? Então sempre tem que ter uma proposição do tipo, uma proposição universal, tá? Uma premissa universal. Então as premissas, elas têm que ser pelo menos uma afirmativa e pelo menos uma universal. Ok? Regra 2 e regra 3. Regra 4, também muito óbvia, o termo médio nunca pode aparecer na conclusão. O que define o termo médio? O termo médio é o termo que aparece nas premissas e não aparece na conclusão. Pronto. Então ele não pode aparecer na conclusão. Ok? Apareceu o termo médio na conclusão, pronto, está fora, já não vale, está errado. Eu não posso concluir com o termo médio. Se são 3 termos, o termo médio só aparece na conclusão, os outros 2 o termo médio só aparece nas premissas, os outros 2 termos vão compor a conclusão. Fato. Tá? Não tem o que questionar aqui. Regra número 5. Pelo menos uma vez o termo médio deverá ser geral. Ou então, pelo menos uma vez o termo médio ele tem que ser universal. Aqui talvez é uma das 3 regras que mais vai precisar de atenção. Porque as que nós vimos até agora, as 4 primeiras aí, elas são, né? As 4 primeiras, elas são extremamente simples, né? Tem que ter só 3 termos, não podem ser 2 premissas negativas,
não podem ser duas premissas particulares e o termo médio não pode aparecer na conclusão. Beleza. Agora, a regra de número 5, ela vai me exigir uma análise um pouco mais cuidadosa. Mas simplesmente isso. O que quer dizer? O termo médio, ele tem que ser geral, ele tem que ser universal pelo menos uma vez. Veja só, pessoal. Nós vimos lá atrás a extensão dos termos, né? Nós estudamos lá os termos, né? Eles podem ser universais ou particulares, tá? Aí depende de onde ele se coloca. Quando o termo é sujeito da proposição, como é que eu sei se ele é universal ou particular? O sujeito, eu vou olhar se a proposição ela for universal, o sujeito é universal. Se a proposição é particular, o sujeito é particular. Simples. Proposição universal, sujeito universal. Proposição particular, sujeito particular. Isso para o sujeito. Agora, o predicado, como é que eu sei se o predicado ele é universal ou particular? Aí eu vou ter que olhar se a qualidade da proposição, né? Se ela é afirmativa ou negativa. Se a proposição ela é afirmativa, o predicado é particular. Se a proposição ela é negativa, o predicado ele é universal. Então, porque o termo médio ele pode ser tanto sujeito como predicado. Então, em pelo menos uma vez, pode ser as duas também, sem problema nenhum, mas pelo menos uma vez que o termo médio aparece, ele vai ter que aparecer universal. Então, quando eu for fazer a análise para ver se o argumento ele é válido, eu vou primeiro lá contar, ver se tem 3 termos, beleza. Eu vou ver se as duas proposições não são negativas, beleza. Vou analisar se as duas não são particulares, beleza. Vou ver se o termo médio não está na conclusão, beleza. Daí eu vou ver, aqui o termo médio ele é sujeito. Na primeira premissa, o termo médio ele é sujeito. Bom, a proposição ela é universal ou particular? Ela é universal. Então o sujeito é universal, o termo médio já é universal uma vez. O termo médio aqui ele é particular. A proposição ela é particular. Então o termo médio ele é particular. Vamos ver a outra. Aí na outra proposição o termo médio ele é predicado. Mas a proposição ela é negativa. Então o termo médio ele é universal. Proposição negativa, predicado negativo, entende? Então eu tenho que fazer essa análise aí e eu vou entender se o termo médio ele é particular ou se o termo médio ele é universal, ok? Depois nós temos aqui a regra 6. Nenhum termo pode ser geral na conclusão sem ter sido geral nas premissas. Nenhum termo pode ser geral na conclusão sem ter sido geral nas premissas. O que quer dizer aqui? Tá? Pode ser expresso assim também. Os termos da conclusão, que são o termo menor e o termo maior, eles não podem ter extensão maior do que tinham lá nas premissas. Tá? Então vejam só, a título de exemplo, se eu tenho uma conclusão, tá? Aonde o termo menor ele é universal na conclusão, tá? Eu vou ter que ver lá nas premissas onde ele apareceu antes, se ele foi universal também. Porque ele não pode ser universal na conclusão sem ter sido universal nas premissas. Se ele foi universal nas premissas, ele pode ser universal ou particular na conclusão, tanto faz. Agora, se ele foi particular nas premissas, ele não pode ser universal na conclusão, ele tem que continuar sendo particular. Ele não pode aumentar a extensão dele na conclusão. Ele pode diminuir a extensão, mas ele não pode aumentar. Ok? Num exemplo que eu vou trabalhar com vocês na sequência, eu vou apresentar como é que se aplica essa regra 6, tá? Eu vou mostrar como que se aplica essa regra 6, ok? Vamos avançar aqui. Regra 7.
de duas premissas afirmativas resultam em uma afirmativa, ok? De duas afirmativas eu nunca vou poder concluir negativo. Se eu tenho duas premissas afirmativas, duas premissas A, ou uma A e uma I, a conclusão vai ter que ser afirmativa, tá? A conclusão vai ter que ser afirmativa. Nunca vai poder ser negativa. Se eu afirmo duas coisas, a minha conclusão ela tem que ser afirmativa. Se eu digo que o objeto X é assim, se eu digo que o objeto Y é assim, eu não posso concluir dizendo que o objeto Y não é assim. Ou a relação W-Y não é assim. Tá? Então, de duas afirmativas eu não posso concluir negativamente. E a última regra, que vai ter uma observação aí, né? A conclusão segue sempre a premissa mais fraca, ou as premissas mais fracas. O que quer dizer isso, pessoal? A proposição, a conclusão, ela sempre vai ter que estar do lado mais fraco. O que é o lado mais fraco? Olha só, proposição geral, ela é mais forte que a particular, e a proposição afirmativa, ela é mais forte que a negativa. Então, se eu tenho uma premissa particular, a conclusão tem que ser particular, porque a conclusão segue sempre a mais fraca. Se eu tenho uma premissa negativa, a conclusão também vai ter que ser negativa. Ela sempre vai ter que seguir a mais fraca. Ela nunca vai poder, tendo uma proposição forte e uma proposição fraca, por exemplo, tendo uma premissa universal e uma premissa particular, a conclusão ela vai ter que ser o quê? Universal ou particular? Particular, porque particular é mais fraco do que o universal. Se eu tenho uma premissa negativa e uma premissa afirmativa, a conclusão ela tem que seguir a mais fraca, ou seja, ela tem que ser negativa. Tá? Se eu tenho premissa particular e negativa e a outra premissa universal afirmativa, a conclusão ela tem que ser particular e negativa. Tem que seguir tudo que tem de mais fraco. Ok? Então essa é a oitava regra. E aqui então foram colocadas as 8 regras para que se possa julgar ou aferir se um argumento silogístico ele é válido ou não. Ok? Então, desse modo, pessoal, nós vamos conseguir classificar, como a gente vai fazer na sequência também, classificar os argumentos silogísticos como sendo válidos ou inválidos. Vamos fazer isso agora? Vejam só, vamos pegar alguns exemplos. Esse exemplo aqui é aquele que eu tratei com vocês anteriormente, né? Lembre que lá atrás eu coloquei esse exemplo aqui, quando eu estava falando que as proposições elas são verdadeiras, né? E o argumento como todo ele é válido ou inválido. A proposição ela é verdadeira ou falsa, o argumento ele é válido ou inválido. Aí eu tinha colocado 3 proposições verdadeiras. Todo peixe nada verdadeiro, tubarão nada verdadeiro, algum peixe é tubarão verdadeiro. Porém, o argumento ele é inválido. Por que o argumento silogístico ele é inválido se todas as proposições são verdadeiras? Ou seja, como eu havia dito, a relação entre verdade, nem tudo que é verdadeiro é válido, nem tudo que é válido é verdadeiro. Assim como nem tudo que é falso é inválido. Muito argumento falso, composto de premissas falsas, vão ser válidos, tá? Por quê? Porque está ferindo a regra 5. Ele é inválido porque está ferindo a regra 5. Qual que é o termo médio aqui desse silogismo? Nós temos peixe, nada e tubarão. Tá? Nada do verbo nadar, né?
Então, peixe, nadar ou nada e tubarão. Qual que é o termo médio? O termo médio é nadar, é o termo nada. Esse é o termo médio. Ele está aparecendo nas duas premissas e não está aparecendo na conclusão. Ok? Aí a regra 5 diz assim: o termo médio tem que ser universal pelo menos uma vez. Tá? As outras regras está tudo ok. Olha só, regra 1. Tem 3 termos? Tem. São 2 negativas? Não, são 2 afirmativas. São 2 particulares? Não. Tem uma universal, a primeira, e a segunda particular. Perfeito. O termo médio está na conclusão? Não. Está respeitando a regra 4 também. Vamos pular lá para 6, tá? Que vai estar sendo respeitada da mesma forma, né? Porque a regra 6 vai trabalhar o fato. A regra 6 aqui, agora me fugiu aqui a regra 6, tá. O termo ele não pode ser na conclusão mais extenso que nas premissas, né? Ou seja, o tubarão, ele é particular, né? Porque a proposição ela é particular, aqui algum tubarão particular, então ele é particular. E aqui de cima ele é particular também, então não tem problema nenhum. Peixe é o predicado, a proposição ela é afirmativa, o predicado ele é particular também, tá? Aqui de cima o peixe ele é universal, não tem problema nenhum, ele baixou a extensão de universal, ele veio para particular, não tem problema nenhum. Então a regra 6 está correta, está sendo respeitada. Agora, a regra 7 que vai dizer que de 2 premissas afirmativas a conclusão tem que ser afirmativa, também está correta, tá? Tenho 2 afirmativas, a conclusão ela é afirmativa. Agora, então a regra 5 diz, o termo médio tem que ser pelo menos uma vez universal. Nesse caso aqui, o termo médio ele é predicado nas 2 vezes, né? E nas 2 vezes, nas 2 premissas, as proposições elas são afirmativas. Quando a proposição ela é afirmativa, o predicado ele é particular. Então eu tenho aqui predicado particular e aqui predicado particular. O termo médio, nesse caso, é predicado, está particular, e na de baixo também ele está particular. Então o termo médio ele não é universal pelo menos uma vez. Ok? Então, isso vai classificar essa proposição como sendo inválida, porque ela não respeitou a regra 5. A regra 5 vai dizer, o termo médio tem que ser universal pelo menos uma vez, tá? Não foi pelo menos uma vez, então ele é inválido, ok? Não respeitou pelo menos uma vez as regras do silogismo, a proposição ela é inválida. Perfeito? Vamos lá então para mais alguns exemplos, tá? Esse aqui tá fácil, né? Todo estudante não gosta de estudar, ou nenhum estudante gosta de estudar, é a mesma coisa, né? Ela é universal negativa. A segunda premissa, algum estudante não acorda cedo. Então eu tenho 2 proposições negativas. A regra 2 vai dizer que de 2 proposições negativas, nada se pode concluir. Então, o argumento ele é inválido. Tá? O argumento ele é inválido porque ele não respeita a regra 2. Próximo. Todo mamífero é vertebrado. Universal afirmativa. Algum mamífero não é quadrúpede. Não é quadrúpede. Particular negativa. Logo, algum quadrúpede não é vertebrado. Veja só, pessoal. Aqui, qual é o problema desse argumento? Por que ele é inválido? Ele é inválido porque ele não respeita a regra 6. A regra 6 diz que os termos da conclusão eles não podem ser universais ou gerais,
se eles não forem anteriormente também universal lá nas premissas. Então vamos ver. Quais são os termos que compõem a conclusão? Quadrúpede e vertebrado. Quadrúpede aqui, tá? Ele é o sujeito da proposição, da conclusão, né? Ele é particular ou universal? O quadrúpede. O quadrúpede, enquanto sujeito, ele é particular. Por quê? Porque a proposição é particular, algum quadrúpede, né? A proposição é particular, então o sujeito ele é particular. Perfeito. Aqui de cima o quadrúpede é o quê? Na premissa onde ele aparece. Ele é universal aqui de cima, né? Porque, veja, ele é negativo, a proposição é negativa. Quando a proposição é negativa, o predicado ele é universal. Então, ele era universal e veio para particular. Pode? Pode. Ele baixou a extensão. De universal, ele veio para particular. Ok? Mas vamos analisar o caso do vertebrado aqui. Vertebrado na conclusão é o predicado e ele está o quê? Ele está universal. Por quê? Porque a proposição ela é negativa. Algum quadrúpede não é vertebrado. Então, a proposição é negativa, o predicado ele é universal. Aonde que ele aparece nas premissas? Aqui em cima, na primeira premissa, né? Aqui ele é o quê? Ele é universal ou particular? Aqui em cima ele é particular. Por quê? Porque a proposição ela é afirmativa. Todo mamífero é vertebrado. Então o predicado ele é particular. Então ele era particular e foi para universal. Não pode, ele não pode aumentar a extensão dele. Tá? Por esse detalhe aqui, o silogismo ele é inválido. Tá? O silogismo ele é inválido. Regra 6. E por fim aqui, tá? Eu tentei selecionar os 3 tipos que mais... Tá? Aquele anterior lá que é a regra 5, esse da regra 6 e esse aqui da regra 8. A regra 2 é bem simplesinha, né? A regra 8, o que ela vai dizer? Que a conclusão ela tem que seguir sempre a proposição mais fraca, a premissa mais fraca. Então veja só, todo mamífero é vertebrado. Nós temos uma proposição afirmativa e universal, ou universal afirmativa. É a proposição mais forte que tem, porque ela tem o forte do ser universal e ela tem o forte de ser afirmativo. Beleza? A segunda premissa é o quê? Particular negativa. É a proposição mais fraca que tem. Por quê? Porque ela tem a fraqueza do ser particular e tem a fraqueza do ser negativo. E a conclusão, algum quadrúpede é vertebrado. Aí ela está errada porque a conclusão não está seguindo a mais fraca. Na questão do universal e do particular, ela concordou. Beleza, ela seguiu a mais fraca, algum. A proposição ela é particular. Porém, ela não seguiu a mais fraca quando eu tenho uma proposição afirmativa e uma negativa. Qual que é mais fraca? A negativa. Então a conclusão ela deveria ser negativa também. E ela foi afirmativa. Então, por esse motivo, ela não respeitou a regra 8, que diz que a conclusão ela tem que seguir sempre a mais, ou a premissa mais fraca. Ok, pessoal? Então, esses exemplos eu passei para vocês para tentar contextualizar as regras de maneira bem prática, como elas acontecem na prática. Ok? Espero que tenha ficado claro, espero que tenha ficado acessível, tá? Nós vamos voltar a abordar esses assuntos, tá? Ou esses contextos no nosso próximo encontro. Ok? Um grande abraço, fiquem bem, até mais.